Você está ouvindo Roteiro Cast. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver o que tá passando de bom. A partir da semana que vem, a TV Globinho vai trazer para vocês mais um desenho de arrebentar. Dragon Ball Z. Não, isso parece interessante. Nesta segunda, 6 da tarde, Eita. para se tornar um mestre Pokémon, Ash conta com a ajuda de seus Todo amigos mundo falando para disso. encarar Ha! Se liga, amigo do bem, nas super novidades do verão Band Kids! Eles chegaram para arrasar com os inimigos. Cavaleiros do Zodíaco. Cadê a sua força, pega! Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um episódio do Roteiro Cast. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre aqueles animes que dá uma nostalgia, muita gente viu na TV aberta, na TV Globinho, na TV Manchete, os mais velhos. E aqui hoje eu estou com duas pessoas que sabem muito de anime e vão me contar um pouco mais. Eu sou a Rebeca Bento, no Instagram, Rebeca Bento. Eu sou a Andressa, no Instagram com o @Kaiton29. E eu sou o Guilherme Conrado, com o @G_Conrado. E esse é o Roteiro Cast. Como eu disse, eu não conheço muito de anime. Eu vi alguns poucos durante a infância, assim, a minha infância foi marcada por Dragon Ball. Confesso que eu gostava mais do Vegeta do que do Goku. Inclusive, eu lembro muito das cenas assim de luta, quando eu queria assistir e a minha avó não deixava, porque na hora estava passando alguma coisa que ela queria assistir e eu queria ver a luta. E tipo, luta do Dragon Ball era um negócio que eram 55 episódios para dar um burro. Não tenho mais tempo para perder tempo com quem tá cheio de tempo para perder tempo. Então, eu acabava perdendo tudo, né? Enfim, eu vou começar minha educação otaku hoje e aí eu quero saber. Me contem um pouco mais sobre esse universo. Então, para falar assim, né, sobre um otaku, sobre animes, a gente tem que partir do pressuposto que nem todo anime, tipo, para você ser considerado, a animação ser considerada anime, ela tem que ter saído de uma base da cultura japonesa. Ela também tá quase sempre ligada com algum outro tipo de mídia do Japão mesmo. Eu, por muito tempo, sempre achei que tinha que ter um mangá para ter um anime, mas, assim, quanto você vai crescendo, você aprende que não. Porque também tem animes que saem dos jogos, tem animes que começam com a animação mesmo, mas é como eu disse, eles têm que partir de alguma ideia da cultura japonesa. E, então, se ele não tem esse pressuposto, então a gente está falando apenas de uma animação de algum outro país. E eu acho isso, assim, muito interessante, porque eu, quando era criança, né, eu sou uma das pessoas velhas que a Rebeca comentou. Você não é mais jovem, mulher. Tu é milênio. O quê? Que comecei a assistir anime na TV Manchete. Tamo aí, gente, assim. Então, a Andressa acabou de revelar a idade dela aí. Bicha, a senhora Cringe. mesmo, viu, viado? Algum problema, querida? Ai, gente, não vamos falar sobre idade. Só vamos pensar a partir daí da idade de que eu assisti na TV Manchete anime. Eu acho que eu não fui pega pela TV Manchete porque na minha casa a gente não conseguia sintonizar a TV Manchete. Eu acabei não vendo anime também por isso. Pode ser, porque, né, Rebeca, compartilhamos a idade. Temos a mesma idade. Então, exatamente. Novinho aqui é o Conrado. Mas aí a gente vai partir daí da Manchete e ela vai pegar uma gama, assim, muito grande de clássicos da minha época, né? Dos anos 90, que é Sailor Moon. Eu acho que quem é na nossa idade não teve uma referência visual de Sailor Moon, em algum canto, assim, devia estar realmente tentando evitar, porque eu tive bonecos de ação da Sailor Moon, mas uma criança não vai pegar aquele apreço, né? E eram muitas. Eu tive a Serena, eu tive a Sailor Venus, e até hoje é gravado na minha memória a abertura da Manchete. E assim, também passava no canal Yu Yu Hakusho, que algumas pessoas podem pegar a partir
da ideia de que, na verdade, o show começou na Cartoon Network, mas não, ele já passava na Manchete. E depois vinha Cavaleiros do Zodíaco, que, né, gente, marcou a geração inteira, porque se você não gostava de Sailor Moon, você tinha que gostar de Cavaleiros do Zodíaco. Eu acho que, assim, a sua carteirinha de otaku tinha que estar lá firme e forte de você pelo menos ter assistido um episódio de Cavaleiros do Zodíaco. E depois vinha Churato, com aquela abertura clássica que até hoje está marcada na minha cabeça. Quando eu lembro da TV Manchete, são esses 4 títulos que estão aqui marcados pra mim. John, bota aí a abertura de Cavaleiros do Zodíaco da TV Manchete, só pro pessoal dar uma bela crise de nostalgia aí perto dos anos 30. Segunda abertura na TV Manchete. Primeira abertura na TV Manchete. Cavaleiros do Zodíaco, trazem dentro do seu coração a coragem de um vencedor, da vitória na canção. Inclusive, gente, eu recebi essa semana um trauma muito grande na minha vida, que foi saber que aquela abertura de Cavaleiros do Zodíaco não era cantada por Sandy Júnior. Sinceramente, até esse final de semana, eu acreditava no meu coração que era. E eu saí espalhando pra todo hoje, até eu sabia que não era, gente. Não, como assim? Eu tinha certeza na minha vida absoluta que era Sandy Júnior. Eu, sei lá, botei na minha cabeça que era e era aquilo, entendeu? Era um surto que eu tive e era isso. E aí, esse final de semana, acabaram com esse surto. Tudo bem. Pra quem não sabe, não é cantado pela Sandy Júnior. É uma coisa que as pessoas curtem pra caramba. A música todo mundo canta demais. Vamos receber com o maior carinho Larissa e William. E aí veio a extinção do canal da TV Manchete, com muitas crianças como eu choraram, mas eu não chorei por muito tempo, porque o SBT, vendo o sucesso da Manchete, pegou e começou a passar alguns títulos que, como a Rebeca já comentou, tinha Dragon Ball lá no SBT, mas eu acho que não era a mesma época que a Rebeca assistia, porque o Dragon Ball que passava na SBT é do Goku criança e não chega até ele adulto, que é o Dragon Ball Z, né? E foi ali que eu vi o Goku nascer, assim, perante dos meus olhos. E tinha Guerreiras Mágicas de Rei Earth, que também, assim, abria as portas para o grupo Clamp para mim. E eu tive poucas referências de shoujos, né, assim, por assim dizer, quando eu era criança. E Guerreiras Mágicas, eu vi aquele desenho, para mim era impressionante, com os olhos gigantes, que eu não sei se vocês assistiram, mas Guerreiras Mágicas tinham os maiores olhos que eu já vi na minha vida. E as cores, e o mundo todo. Era muito lindo eu assistir. Eu alugava a fita cassete para assistir em casa, do Guerreiras Mágicas de Rearte. Só por causa daquela aberturazinha. Nós somos as guerreiras mágicas, no despertar do sonho a gente vai se encontrar. E também tinha no SBT Street Fighter. Não sei se vocês também pegaram essa época do clássico do anime, que foi, acho que... isso eu assisti. Eles saíram do videogame para a sua telinha. Street Fighter, domingo no SBT, a partir das 9 da manhã. Isso eu assisti, eu gostava. Agora, eu só vim me tocar que era anime quando tava aqui no roteiro, vem no roteiro, porque ele tem uma pegada mais diferente, assim. É mais próximo, assim, ao desenho americano ocidental. Talvez porque o Street Fighter, ele vai unir personagens de várias culturas, né? Mas ele inicia sempre no Japão, todas as versões dele. E os personagens principais dele são japoneses. Tem essa questão, mas apesar deles irem para outros países também durante a história. Mas aí, né, chegamos com a Record também, porque a Record, na verdade, abriu os olhos para muita gente com um clássico que perdura até hoje, que é Pokémon. Pokémon passava no programa da Eliana, gente, e chegou a bater recorde de audiência na época que ele passava. Só por causa que as crianças estavam lá, assim, ó, vidradas e felizes. E só foi alguns meses depois que ele chega pra TV fechada, que a TV acaba. Foi com a Eliana, na época da Eliana, que teve aquela promoção
da Pitulinha com a Pokébola, foi? Sua mãe vai virar uma caçadora de Pokémon. Junto com o Guaraná Antártica Caçulinha, que você adora, você leva uma incrível miniatura do Pokémon Surpresa. São 40 diferentes e até o rótulo você pode colecionar. Foi ela mesma. E eu tinha, gente. Eu completei todos. Caramba. Nossa. Eu acho que foi a partir daí. Não sei se posso dizer que foi a partir daí. Mas que quando a gente tem esse colecionável, ajuda muito a marcar a infância da criança, porque você ativa o lado social dela, que é eu tenho que completar isso aqui, eu tenho que procurar outras pessoas que têm pra trocar. Sim. E eu acho que isso ajuda a popularidade do anime, né? E eu concordo. A gente viu muito com Pokémon, viu também com Digimon, que a gente já vai falar também, que são animes que eles têm uma marca gigantesca, tanto que até hoje ainda fazem sucesso, e que usaram como um meio de chegar a isso, toda essa exploração econômica que a gente tinha ali na época dos anos 2000, o pessoal que tinha um pouco mais de condição financeira, e a gente começou a comprar esse tipo de produto, então facilitou bastante na nossa memória afetiva a ter essa ligação com os animes, porque a gente via aqueles personagens crescendo, tanto Dragon Ball quanto Pokémon, Sailor Moon, e a gente crescia junto, sabe? Então acho que essa relação que a gente tem hoje com muitas obras que a gente acompanhava, tinha essa relação de você assistir a obra, você conseguir o produto, você crescer junto, então toda essa relação deu um caldeirão que aqui no Brasil foi um sucesso absurdo, né? Não, concordo plenamente. Eu não cheguei a ter todos, né? Meu foco sempre foi ter o Bulbasauro e o Pikachu, porque eram os meus favoritos. E aí chega os Pokémons novos e as crianças ficavam, eu particularmente ficava, meu Deus, toda vez que saía pra mim um Pokémon repetido, eu ficava, eu preciso trocar. E é como o Conrado falou, cria aquela coisa da sociabilidade da criança, de você também gosta, então vamos aqui conversar sobre isso. E eu acho importante. Eu lembro que no quarto ano, acho que foi lá pela 2007, por aí, tinha não vou dizer um surto, mas tinha um frenesi muito grande com o TCG, né? Que é uma coisa que movimenta o mercado até hoje. TCG, pra quem não sabe, é aquele jogo de cartas, né? Consegue batalhar. Isso. E eu jogava com os meus amigos antes da aula. A gente chegava 6h40 da manhã no colégio, a aula era 7h10, a gente ficava jogando. Eu não tinha carta, porque era muito caro, mas meus amigos emprestavam e a gente ficava jogando. Então isso começou como a Andressa falou, a formar os grupinhos. Isso ajuda muito no crescimento mesmo social da pessoa. Conrado, eu ia ser muito sua amiga, porque eu jogava Pokémon de carta, eu consegui completar todos da coleção lá do Pitulinha, e eu nem gostava tanto de Guaraná Antártica naquela época, no refri, né? Eu, comprava e dava pra alguém, toma aí. E eu também não gostava de xilito, esses de salgadinhos. E eu lembro que tinha os tazos do Pokémon e tinha os cards também. Os cards eu não sei se eu tenho todos ainda, mas eu completei todos. Todos. Eu era viciado nesses chilitos aí, eu comprava um monte. Pois é. Eu comprava, mas eu não comia. E também não bebia, eu refri. Não, eu comprava os dois, eu não tava nem vendo, aí eu ficava com raiva quando vinha um repetido, aí me tirava paciência. Não, eu tinha repetido, eu jogava bafo, que eu acho que quem lembra, né, que é pra virar a cartinha e tal. E quando vinha repetido, eu trocava com alguém, sempre na escola. Eu chegava, oi, tudo bem? Eu tenho isso aqui, qual que tu tem? Deixa eu ver aí. Aí, vamos trocar? Vamos. É a questão da sociabilidade, né? Exato. É a questão da sociabilidade. E teve uma vez que teve, uma batida, digamos assim, na sala, porque tinha uma galera que tava trocando Pokémon na meio da aula. Aí a professora achou ruim e tal. Eu escondi na meia os meus. Foi muito desconfortável. Eu tinha uns 8 anos na época e nunca me esqueci dessa sensação. Nossa. Eu nunca cheguei a isso, não. Só chegava assim, tava ali, aí eu olhava, abria o pacote dos 2 litros ou a pokebolazinha, né, que vinha aqui no Guaraná. E aí eu olhava e dizia, nossa, já tenho esse. Aí eu virava pra criança mais perto de mim, que tivesse com a mesma coisa, aí chegava assim, qual foi que tu tirou? Aí ela dizia, esse. Aí, tu tem esse? Não, aí depois vamos trocar. Era isso que eu fazia. No máximo, nunca cheguei também a aquela coisa de, uma discussão na sala de aula por causa disso, não.
Não, eu não discutia nada dessas coisas, mas não, eu tô falando uma galera e tal, que era bem viciada, e aí, nossa, eu lembro que todo mundo da sala ficou assim, chateado com esse povo e tal, porque muita gente perdeu coisa. Mas enfim, né? Pokémon foi uma febre gigante. E aí a gente chega nos anos 2000. É uma conclusão que a gente tinha era que, tipo, vai continuar isso aqui. E o que é que ia chegar logo em seguida, né? Chega logo o Digimon, né? Isso. Assim, eu acho que o Digimon foi, pelo menos pra mim, foi o Pokémon de uma forma mais fofinha. Porque, se você parar pra pensar, Pokémon é tipo uma rinha de galos. Você pega os bichos, bota pra brigar e depois aprisiona eles numa gaiolinha. Só que a gaiolinha não é uma gaiolinha de bola. Enfim. Então, Digimon não. Digimon era um negócio virtual. Era tipo assim, era uma mistura de Tamagotchi com computador. Na minha cabeça era isso. E era muito fofo. E eu criei assim uma memória afetiva muito grande com o Digimon. Eu gostava da música. Era o último desenho da TV Globinho, se eu não me engano. Já era bem no final mesmo. Era bem na hora que eu chegava da escola e tava com medo. Ficou aquilo na minha cabeça e até hoje não sai. A música, enquanto eu tô falando, tá aqui na minha cabeça. É incrível. Além disso, eu acho que quando eu fui ficando mais velha, ali pela minha adolescência, eu já não assistia mais. Porém, eu jogava Digimon Rumble Arena no PS2 e eu adorava o Gatomon, né, que é o Tailmon aqui no Brasil. Pois é, o sucesso do Pokémon foi tão grande que alguma coisa teve que se comparar, né? E aí o Digimon foi o que veio pra tentar nivelar, porque os índices de audiência da Record estavam muito grandes e a Globo pegou e disse, não, peraí, vamos dar uma conversada nisso. Mas antes da Globo, teve a Bandeirantes, ela teve essa mesma sacada e ela cria um programa totalmente novo, que era só de animes, e era a Band Kids. Eu não sei se vocês chegaram a assistir, mas eu assistia porque eu estudava de manhã, então eu ficava muito frustrada porque eu não assistia TV Globinho. Eu só pegava aqui e acolá alguma coisa e eu ficava, gente, eu quero animes, assim. E aí eu, na TV aberta, tinha essa opção que era no final da tarde, no final, assim, uns 3h30, 3 horas, começava. E aí ela trouxe pra mim títulos que eu nunca nem tinha ouvido falar, nunca tinha pensado, que era Buck, El Hazard, Tenshinmuyou. E aí esses animes ficaram marcados na minha infância por coisas específicas neles. Tipo, Buck tinha uma bolinha que era, as pessoas jogavam, tipo, os personagens jogavam. Tinha mais coisas, né, no anime, mas era o que eu mais lembro, que as pessoas jogavam eles, e eram umas coisinhas muito feias. E aí, El Hazard teve até uma continuação nos anos 2000 mesmo, mas El Hazard foi muito censurado quando eu era criança. E aí, parecia pra mim uma coisa da história que o menino ia para estar nesse novo mundo, e aí ele tinha que ir atrás das sacerdotisas, e aí pra ele sair de lá, e tinha toda essa questão. E Tenshinmuyou também é um título que vai me introduzir assim para as pessoas, né? No geral, o gênero não é Gundam em específico, mas alienígenas e sair do planeta Terra, porque tem essa conversa. E ele também recebe uma continuação no final dos anos 2000, se eu não me engano. Mas o que mais quebrou a cabeça, assim, o que realmente botou a Band Kids no mapa das pessoas foi Dragon Ball Z, porque Pokémon tava na Record e a Digimon já tava na TV Globinho. Então o que a Band tinha a oferecer, né? Ela precisava trazer alguma coisa que os fãs pediam muito, que era a continuação de Dragon Ball. E aí a Band traz, e é o cargo principal deles. Eu lembro que eu assistia fervorosamente, porque era o último anime também, e era maravilhoso, porque ele chegava até um certo ponto, né? Toda vez que Dragon Ball passava, ia só até uma parte do Goku chegando na adolescência, mas nunca passava dali. E ali, Dragon Ball Z, que tinha na Band Kids, passa as fases seguintes, que é a do Freeza, e aí vai pra do Cell. Nossa, quando chega a do Cell na Band Kids, pra mim foi abrir portas sem noção, assim, pra quão Dragon Ball Z poderia ser perfeito porque eu já tava também mais velha. E se tornou a minha saga favorita. Mas é bom lembrar que, tipo, a Globo não deixou isso barato, né? E logo ela pegou Dragon Ball Z pra ela também. E aí ela inclui na TV Globinho outros títulos que se tornaram de renome na época, que foi Sakura Card Captors. Não sei se todo mundo assistiu, mas é o meu anime favorito. Monster Rancher.
Olha aí, tá vendo? Monster Rancher, ela traz Medabots e ela traz Beyblade. Beyblade marcou uma geração inteira, gente, com aqueles peãozinhos. Nossa, aquilo dali foi uma loucura. Eu lembro que na minha época era um negocinho absurdo que a pessoa fazia com tampinha de garrafa, pegava um peão. Ralo de pia. Nossa, era muito, muito legal. Foi uma época, assim, que a gente via, assim como tinha a questão de você colecionar, tinha essa parte também de você batalhar com os outros, que na minha visão, como eu sou muito competitivo, ainda era ainda melhor. Mas Beyblade, assim, foi um marco. Claro que era caro pra caramba, né? Pra você conseguir aquelas arenas, até o bicho de metal mesmo. Marcou bastante. O Sakura eu vi pouco, acho que eu vi só a primeira temporada, mas o Medabots também me marcou, que eu lembro que eu ia na Bienal e tinha um negócio de papelão. E um outro também que até hoje eu acho que ainda faz sucesso, que é Yu-Gi-Oh! É hora do duelo! Né? Que trouxe ali vamos dizer, o subgênero de jogo de cartas para outro nível. Sim, as pessoas em Yu-Gi-Oh! Acho que até hoje, se você conversar assim com o pessoal assim, né, fãs, otakus, eles ainda têm o jogo como se fosse nunca tivesse saído de moda, porque Yu-Gi-Oh! Mas pra mim, o Yu-Gi-Oh! As cartas do Yu-Gi-Oh! Foram o ápice, assim, que você tinha que comprar o baralho e você jogava duelando, né, na hora do recreio, e o baralho tinha, às vezes, umas cartas muito fracas, e aí você trocava pra ir melhorando mesmo o seu baralho, como se estivesse no anime. Particularmente, eu não gostava muito. Eu gostava do desenho, mas não gostava de jogar, porque é uma dinâmica meio confusa, sabe? Até mesmo no próprio desenho, eles inventavam regras, assim, de qualquer canto. Você não dá pra fazer isso na vida real. Aí eu não gostava muito da dinâmica real. Particularmente, eu não passei muito tempo jogando, porque eu não me empolgo com a temática, né, do card game. E o Yu-Gi-Oh! É aquele que as pessoas falam que é do capeta, não sei o que, é esse? Essa porra é de Deus não, isso não é de Deus não. Olha, também. Não, tem muitos animes que as pessoas falam do capeta, né? Eu acho que as pessoas poderiam... Mas sim. É porque... Eu lembro que tinha mas não, acho que não foi com Yu-Gi-Oh! Tinha um vizinho meu que ele dizia que não podia jogar porque tinha cor de demônio, enfim. Não, mas o que o pessoal dizia que era tinha algum pacto aí, era Shaman King. Shaman King foi totalmente censurado na TV Globinho e foi tirado do ar por causa disso. Mas eu acho que eu vi uns, 5 episódios e pronto, nunca mais ouvi falar. Pois é, porque tinha muitos pais reclamando da temática mesmo, porque era a temática xamã, né? Então eles achavam que era aquela coisa da religiosidade, e aí TV brasileira conservadora não passou pra frente Shaman King, mas na TV a cabo ele foi completo. E foi muito bom. E aproveitando esse caldeirão de concorrência, a Rede TV, claro, não podia ficar de fora. Isso é interessante a gente discutir isso, porque a gente vê que o pessoal percebeu que dava retorno, dava muita audiência, e eles foram comprando direitos de alguns outros produtos, né? E aí chegou a chamada TV Kids, né, que foi lançada mais ou menos em 2007, 2008, e trouxe também, claro, Pokémon, mas também trouxe 2 que me marcaram muito, porque eu lembro que eu fazia um curso de tarde, preparatório para colégio militar, isso em 2008. E quando eu chegava em casa, umas 5h30, 6 horas, era a hora que começava e eu ficava totalmente relaxado, que era Super 11, né, que é o Inazuma Eleven, aproveitando o timing da Copa de 2010, e também o Tokusatsu Ryukendo, né, que é tipo uns guerreiros com armaduras e umas espadas. Era um negócio pra mim, assim, incrível. Eu achava sensacional. Aquilo ali marcou pra mim porque era regra. Eu chegava em casa, tomava banho, ia jantar assistindo aquilo. Então, pra mim, traz um sentimento ruim, mais ou menos porque nossa, naquela época eu estudava muito. E eu tava, tipo, no 5º ano. Então eu estudava de manhã e de tarde. Então, o momento que eu assisti aquilo era que eu tinha só pra mim, entendeu? Que eu podia relaxar de verdade. E aí eu vou entregar a minha idade, porque o Conrado pega e fala: não, eu tava no 5º ano assistindo isso, e eu fico assim, gente, eu tava no 3º ano, em 2008. E aí eu lembro que eu só passava, assim, TV pra mim era jornal. E aí eu só assisti uma vez, o Rede TV e a TV Kids, e eu não menti, pra assistir Hunter x Hunter. E aí agora a gente vai falar, né, sobre a TV
aberta versus a TV a cabo, que eu acho que tinha umas diferenças, assim, muito grandes para uma criança que assistiu a TV a cabo e aí via a TV aberta e aí conversava com as crianças que não tinham essa coisa, que no caso era eu. Eu tinha a TV a cabo, então quando eu assistia na televisão um anime e eu via ele com cortes e com diminuição de tempo, né, para caber, no caso, era para caber na programação da televisão, mas eu ficava, por que não tá indo até o fim? Por que só tem esses episódios? Eu estudava de manhã, eu não tinha essa coisa, mas quando eu tava de férias e eu percebia, eu ficava, nossa, é muito frustrante. E tinha também outros tipos de censura que eu só fui perceber, né, assim, mais velha, que no caso era de Sailor Moon, com a comunidade LGBT, e aí veio essa questão da duração de episódios e a não continuidade deles. E aí isso eu acho que foi uma coisa que fez as crianças ficarem muito frustradas com os animes que eles viam na televisão, a TV aberta. Para mim, a maior decepção é porque quando eu era criança, eu não tinha TV a cabo. Eu só fui ter TV a cabo ali no final de 2011, quando eu já estava entrando quase no ensino médio, então eu não assistia mais desenho, anime. E eu lembro que quanto o anime passava na TV fechada ali na 10ª temporada, ele ainda tava na 6ª, na 7ª, na TV aberta. Então, todos os meus amigos já sabiam de tudo que ia acontecer e eu ficava meio atrasado, sabe? Então, quando eu ia pra casa do pessoal e eu via aquilo, eu ficava tipo, meu Deus, já aconteceu tanta coisa, eu não fazia ideia. Então, eu ficava muito frustrado nesse sentido. E outra coisa que eu também fazia, porque eu estudava de manhã, era pedir assim, eu quase obrigava o meu pai a gravar a TV Globinho, porque eu acho que eu chegava em casa às 11h50, meio-dia, e tinha terminado há pouco tempo. Aí ele pegava a fita VHS, que na minha TV, na época, era aquela pequenininha que tava pra gravar junto, aí ele começava a TV Globinho, ele botava a fita pra eu gravar. tinha essa. Pois é, de 14 polegadas. Nossa, Sim, durou 10 anos. Cinza. A minha funciona ainda. Nossa, eu deve pegar metade da energia da casa aí. Enfim. E eu lembro que teve um dia que o meu pai não gravou e eu fiquei pé da vida. Nossa, eu lembro até o episódio do Digimon que tava passando no dia, que era do Digimon Fronteiras, era a 4ª temporada. Eu fiquei muito bravo, né? A criança, eu passei assim 2 dias sem falar com meu pai direito. Eu lembro que depois, quando eu tinha acesso à internet, eu fui procurar o episódio pra baixar. Mas eu lembro que tinha essas diferenças aí, até meio de classe, que eu ficava tipo, pô, por que o meu amigo tem a TV a cabo, por que eu não tenho? Eu tenho que ficar vendo as coisas até no DVD, que eu alugava também na locadora aqui do bairro, e tinha umas temporadas até tal ponto, depois eu não conseguia mais. Então era bem frustrante, sabe? Você esperar 2, 3 anos pra uma coisa finalmente chegar na TV aberta. Eu imagino, porque o que eu assistia, eu ficava frustrada, porque eu ficava, nossa, teve tanta mais coisa pra acontecer. O pessoal cortou essa cena. E aí, quando eu tava mais velha, inclusive, eu aprendi que nos Estados Unidos, Sakura Card Captors, o protagonista é o Choran, não é a Sakura. Eles editam o suficiente para que isso aconteça. E eu fiquei, gente do céu. E aí, eu sempre achava interessante que Sakura passava, né, na TV Globinho. Sempre começa exatamente do Choran chegando. Aí eu ficava, por que isso acontecia? E eu nunca entendia. Só quando eu fui mais velha que eu fui aprender isso. Caramba, eu não sabia disso. Meu mundo caiu. O mundo caiu agora. Pois é, né? Eu tava assistindo um dia desse. Enfim, eu ainda tenho alguns episódios de Sakura, eu não tenho todos. E aí eu acho que por isso eu também nunca prestei atenção, porque eu assisti muito pequena, eu assisti agora. Ou seja, passou-se muito tempo. E eu não sabia disso. E agora eu tô tipo, caramba, vou até atrás de assistir tudo de novo, não sei como, mas eu assisto. Pois é, quando eu descobri isso eu também fiquei bem frustrada, né? Porque eu fiquei, nossa, sexismo. Mas aí Sakura ganha uma continuação, né? Ela não ganha um reboot, porque o anime de Sakura, ele é bastante fiel ao mangá, mas ele não é completamente fiel, mas ele ganha uma continuação. E aí a gente começa pro nosso próximo bloco, né? Que são os reboots e as adaptações desses animes. Porque, assim, a gente pode acompanhar esses animes atualmente pelos streams, né? Pela internet. Então, eu acho que uma criança, ela vai assistir na televisão, que tem ainda passando animes, mas é como o Conrado fez. Se ela perde um episódio, ela tem a internet ali pra suprir ela, entendeu? Não era o que a gente
se perdia um episódio, meu filho, só se começasse de novo, e você tinha que estar com o time perfeito pra você assistir aquele episódio. Essa Gen Z, essa nova geração, nunca vai entender como é ter que estar num horário marcado com Exatamente. o seu desenho. Tinha um episódio de Sakura que eu não conseguia assistir de jeito nenhum, gente. Eu fiz uma lista pra saber quando é que aquele episódio ia passar. E aí teve uma tarde que eu me tranquei no quarto dos meus pais e gravei o episódio. Porque eu vou assistir esse episódio N vezes, porque eu nunca perco eu nunca consigo assistir esse episódio. Então, pra eu não perder de novo, eu vou deixar ele gravado. Eu lembro disso. Os reboots e as adaptações, né, que a gente tava falando, e são outras obras que eles estão ganhando os olhos das pessoas agora, que vão trazer essa nostalgia pra gente, assim, né, na nossa idade. Que é Sailor Moon, que teve o reboot da série todinha, que é completamente fiel ao mangá, o anime, o Sailor Moon Crystal, e recomendo, porque não tem nenhum tipo de censura. E aí Shaman King chegou recentemente à Netflix, inclusive a gente fez até uma dica aí de 5 coisas que vocês podem assistir, tá lá no site, quem quiser ver. E Digimon, né, Conrado? Inclusive, finalizou a primeira temporada, primeiro assim, né, que a gente espera que tenha a segunda. Ontem foi, a gente tá gravando numa segunda, ele terminou no domingo, o Digimon Adventure 2020, né, que é o reboot da série original, com os mesmos personagens. E o engraçado é que eles finalizaram um arco do grupo principal ano passado, em um filme também, né, que acho que ainda vai ser lançado no Brasil, se não me engano. Ainda vai ser lançado. E antes deles terminarem, eles já tinham lançado o reboot de Digimon, que tá bem legal, tá bem interessante, eu não tava gostando tanto, a gente fez até um podcast com a Marília, uns meses atrás, mas ele terminou bem bom, eu fiquei satisfeito, é lindo, é bem nostálgico. Emocionante. Um anime que ficou com um reboot perfeito, assim, que não tem, eu acho que eu não encontrei até hoje uma pessoa que assiste e reclame, é Fullmetal Alchemist Brotherhood. É um top, assim. Esse é interessante porque eu assisti, estamos em setembro, eu assisti 2 meses atrás, pela primeira vez. E eu consigo dizer com tranquilidade que é uma das melhores séries que eu já vi. Exatamente. Eu não sou otaku, assim, não acompanho muita coisa. Mas eu consigo dizer que é uma das melhores séries, assim, incluindo animação e live action, que eu já acompanhei. É um negócio, assim, que eu não lembro, não sei se eu tivesse visto isso mais novo, eu teria gostado tanto. Porque é de uma dimensão, no aspecto político, tão pesado profundo, e tão interessante, Sim. isso, que você fica, caramba, isso é muito bom, sabe? É uma qualidade que vai subindo, uma questão tanto de ação, questão da própria desenvolvimento dos personagens, questão da trama política, é um negócio fora de série. Exatamente, e Fullmetal, eu assisti o que é chamado clássico, né? De 2003, né? Isso, e eu sentia que faltava alguma coisa, e aí eles lançaram até um filme depois que não tem nada a ver com a história, assim, com o mangá mesmo, porque eles só consertam algumas coisas, não consertam tudo, e o Lawrence até faz uma música linda e maravilhosa pro filme, e eu ficava muito frustrada, porque eu sabia que aquilo dali tinha que precisar mais coisa, e aí eu fui pro mangá, e aí quando eu vi o mangá, e ele tava sendo finalizado, quando ele finalizou eu ficava, meu Deus, por que não fazem isso aqui? São poucos anos a diferença entre o clássico e o Brotherhood, porque faltava... 2008, 2009, por isso. Para um reboot é pouca diferença, porque o Brotherhood, ele é completamente fiel ao mangá. E as pessoas que assistem, eles têm esse sentimento, porque a mangaka, ela pegou e disse assim, não, se for para fazer um reboot, é para fazer direito. E aí deu certo. Eu que não assisti tanto anime, eu comecei a assistir Fullmetal ano passado. Só que é Netflix, né? Netflix, exato. Só que é muito pesado. Eu comecei a chorar logo no primeiro episódio. E aí foi seguindo. Eu acho que foi até o 6º, 7º, não sei. Eu não cheguei muito longe. Só que todo episódio tava chorando. E esse não é um momento pra você assistir coisas pra chorar e sair reflexivo. Eu assisti um negócio que eu fique leve. Mas eu fiquei chocada, porque eu não esperava um negócio assim tão profundo. Eu vi muita coisa de filosofia ali dentro, que eu fiquei, caramba! Fiquei chocada. A discussão principal do Fullmetal, assim, pra mim, na minha concepção, é a questão do certo e errado, né? Da moral. Isso. E aí, nem toda... talvez você tenha que ter realmente uma certa idade pra assistir, porque você só vai entender a dimensão do que você tá assistindo com uma idade, né? E porque, assim como Evangelion.
Vou deixar para vocês publicarem. Mas é bom esse gancho, porque fica aí a nossa até sugestão para as pessoas que querem entrar nesse universo de anime, mas não sabe por qual, né? A pessoa que gosta de uma coisa mais trabalhada, pode começar por Fullmetal Brotherhood, que você não vai se decepcionar. Com certeza. Né? E, passando para Evangelion, que a gente pode fazer um paralelo com o reboot que saiu mês passado, né? Chegou na Amazon Prime mês passado, inclusive, eu escrevi o veredito, porque o reboot do Evangelion é uma coisa que estava demorando há muitos e muitos anos. Né? O Evangelho, para quem não sabe, é um anime ali de 95, 96, que é muito pesado. Assim, um negócio assim... começa aquele meme, né? Briga de robô, nossa. Aí, final, depressão. Né? Literalmente depressão. Eu assisti nova Evangelho. Eu posso admitir que eu não tinha cabeça para assistir Evangelho. Eu acho que eu, com 23 anos que eu assisti no começo do ano, eu não tinha ainda, sabe? Eu ainda não tenho, porque é um negócio de literalmente outra dimensão, sabe? Você vai tentando ali analisar a psique de cada um e você começa a analisar a sua própria persona e fica um negócio muito confuso, mas muito interessante de assistir. Terapia tá aí, galera. Terapia na veia. E o reboot, ele faz isso de outro modo, claro, melhorando a qualidade visual, qualidade gráfica, mas ainda continuando com essas mesmas discussões, né? Porque os reboots, na verdade, são 4 filmes que adaptam e recriam e meio que constroem um novo final para essa série que fica tão bom quanto o final que foi pro filme, né? Se você também quiser dica de como assistir esses filmes, a gente tem uma matéria no nosso site que é em que ordem assistir os filmes do Evangelho. Mas, claro, comece pela série original, que vale muito a pena. Fica aí a dica, porque eu, particularmente, como eu disse, né, não tinha cabeça e ficou, assim, pra mim, uma ideia um tanto, talvez, quanto preconceituosa, mas eu não conheço também outra pessoa que assista e não diga que Evangelion não marcou ela, foi qualquer anime. É um anime que marca a pessoa, né? Em vários sentidos. Meu namorado diz a mesma coisa. Ele gosta muito. E uma vez ele disse assim, vamos assistir. Eu olhei assim, eu não. Vou assistir negócio de igreja. Você quer olhar pra aparência e quer julgar. E Deus está dizendo, respeita, porque isso se levantou dos escombros. Pois é, não tem nada a ver. Eu fui super preconceituosa com o povo do anime. Agora, assim, ele também não me explicou o que era, né? Aí agora que o Conrado, assim, deu sei lá, não, uma quando eu assisti em março com a minha namorada, a gente assistiu juntos assim, tava na Netflix, vamos ver isso aqui. A gente nem conhecia direito. E a gente terminou, a gente literalmente passou 40 minutos assistindo uma aula de um psicanalista, analisando a série. Pra vocês ter noção. Caramba! Eu gostei, viu? Aí eu vou ver. Se eu ficar mal que nem no Fullmetal, aí eu mato o Conrado. Você vai ficar mal. Vai ficar. Então enfim, eu passo. gente, mas vamos passando para um reboot que já tá... Não, acho que não é reboot, é remake. Não sei remake. Eu acho que seria um remake. É remake, né, André? Eu ficaria com remake. Remake live action. Esse, eu assisti poucos episódios. Eu comecei também há pouco tempo. Tô achando interessante, assim, tô achando tão interessante quanto muita gente fala. Eu gosto de Cowboy Bebop por causa daquela coisa são literalmente cowboys no espaço, né? Então, tipo, fica aquela coisa de que eles estão discutindo aqui num planeta, mas tem a mesma cenas de espaçonaves, tem todo um questionamento sobre, enfim, vários tramas que eu posso estragar para algumas pessoas, mas eu recomendo. Reboots e remakes, eles tentam tirar um leite de onde às vezes não existe mais. Né? Sim, e eles forçam bastante, como a gente já viu, até mesmo o Cavaleiro Zodíaco 3D, que eles fizeram uma animação aí, né? Sim, fizeram, eu assisti no cinema. Exemplos. Pois é. Dividiu opiniões. São vários exemplos que a gente prefere, pelo menos eu prefiro, manter a minha lembrança original, nostálgico de quando eu era criança, do que eu ver uma imagem. Claro que é uma outra visão dos autores, mas eu prefiro manter aquela que me deixa mais confortável, sabe? Sim, eu compreendo. Teve também a continuação de Cavaleiro do Zodíaco, que não tinha o Seiya como protagonista, e eu ainda fui um pouco mais assim na frente, né? Só que aí teve uma hora que eu desisti, porque eu ficava dizendo, eu quero os antigos de volta, porque isso aqui não está me apetecendo. Mas aí, forçando mais um pouco, eles aparecem. E aí eu fiquei, mas não é a mesma coisa, porque aquela nostalgia não está presente.
Porque você não tem mais, né? Eu O seu tinha bem paga menos boletos. que isso, mas é isso aí. Tinha bem menos que isso. Pois é, gente, vamos chegando aí ao fim desse episódio, que muita gente está com o coração e os olhos cheios de lágrimas, saudoso. Muito obrigada a você que escutou, muito mesmo. E assim, continue nos acompanhando. Segue a nossa página no Instagram, @roteironerd, com 2 Ds no final. E fica atento também no site, roteironerd.com, que a gente sempre está postando veredito, dando dica de algum livro, alguma série, algum filme. Então, acompanha. Obrigada, meninos. Obrigada, Andressa. Obrigado, Conrado. Eu que agradeço pelo convite. Espero aparecer novamente. Tchau, gente. Eu também, gente. Muito obrigada pelo convite. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nostalgia que foi esse podcast. E sigam o Roteiro Nerd e nos acompanhem com os vereditos e tudo mais. Tchau. Tchau.